dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o nosso desejo é agradar ao Senhor e servir no reino, nossas prioridades mudam. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Enquanto nós não decidimos a quem nós vamos servir, a nossa vida, ela não muda. E a decisão, ela é muito simples. Ou nós servimos aos nossos interesses, ou nós servimos aos interesses de Deus. Nós não podemos servir as duas coisas ao mesmo tempo, porque elas sempre vão nos levar em direções contrárias. E é por isso que você tem a sensação que a sua vida ela não sai do lugar e de que as coisas elas não mudam. E elas nem podem mudar, porque toda mudança boa que acontece nas nossas vidas é graças a Deus. Porque enquanto a nossa vida ela está nas nossas mãos, tudo que nós fazemos é destruir as coisas que nós conquistamos graças a Deus. Nunca conseguimos sentir a satisfação pelas coisas que nós temos. Sempre achamos que precisamos de algo mais e estamos dispostos a sacrificar tudo aquilo que nós conquistamos por isso. E no final, a gente fica sem nada. É sempre o mais que está dentro dos nossos sonhos, mas na realidade o que acontece é sempre o menos. E nós não temos capacidade para admitir isso e nem temos maturidade. Porque se algo de bom acontece dentro de nós, é graças à palavra de Deus. E por que eu falo para vocês insistentemente, leia a palavra de Deus? Primeiro, para que a fé de vocês possa aumentar. Segundo, para que vocês possam reconhecer a presença de Deus na vida de vocês. Mas a leitura da palavra de Deus, ela é uma eterna procura sobre os nossos próprios pecados. Porque enquanto eu não entendo o que é o pecado, o que é a desobediência a Deus, o diabo ele continua entrando por aquela porta na minha vida e criando o caos. O que adianta você faz certo a semana inteira, aí chega no final de semana, cai. Fica ali se policiando, fica ali se fazendo, quando você menos vê aquilo que você queria mudar, já não conseguiu mais. E sempre fica nesse ciclo de quase eu consigo, quase acontece, quase é. O diabo é o pai do quase. E assim ele faz nós gastarmos tempo. E vai chegar um momento ao qual nós não queremos mais nem tentar, ou que a nossa consciência nem acusa mais, já desistiu. Quantas pessoas que nós não tentamos ajudar a encontrar o seu caminho no Senhor e essas pessoas nos abandonam no meio do caminho, achando que essa vida não é para eles. Porque é muito mais fácil a gente acreditar na droga, na bebida, no sexo, nas coisas que nós sentimos momentaneamente. E aí nós vivemos de momentos e momentos e momentos. Enquanto se tem dinheiro, se tem momentos, e quando não tiver mais? Nós acreditamos que a escolha está sempre nas nossas mãos. Chega um dia que a depressão bate a nossa porta, entra na nossa casa e deita na nossa cama. Ainda que você queira ter vontade de fazer alguma coisa, você não consegue. Você entrou num estado onde você já não tem mais o controle da tua vida. Você acha que essas pessoas que elas estão internadas com problemas com drogas, com vícios, essas coisas, é por quê? É porque elas querem estar lá? Você acha que elas gostam de estar lá? Elas não gostam. Mas o pecado já dominou. Sabe por quê? Porque elas preferiram servir integralmente aos seus próprios interesses. É a velha busca do amor,
de construir família, de fazer as coisas. E a gente sempre acha que a preocupação de Deus é a nossa, que Deus pensa exatamente como nós pensamos. Nós, na maior parte do tempo, estamos preocupados com a opinião das outras pessoas, em passar um aspecto de pessoas boas, mesmo que na prática isso não se realize. E assim nós vamos mentindo, enganando, manipulando, e tá tudo bem. Desde que o outro acredite, tá ótimo. E aí? Como que vai ser? Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, eu começo a entender o tamanho do meu pecado e da minha desobediência. Começo a ver como a paz começa a ficar perto de mim quando Jesus está comigo. E como eu já não tenho mais necessidade de fazer as coisas que eu fazia. E eu sinto nojo daquelas coisas. Eu não quero mais aquilo para mim. Eu não quero mais aquela vida. Eu não quero mais aquele copo, aquela noite, aquelas músicas. Não quero mais aquelas relações. As pessoas que antes me atraíam já não atraem mais, e aquilo que eu achava bonito hoje já não tem mais valor. Por quê? Porque nós começamos a servir outro Senhor. Nós não somos mais seduzidos pelo mundo e nem mais fazemos parte dele. Nós estamos aqui de passagem, de olhos abertos, servindo e ajudando outras pessoas a terem um encontro com Jesus. E diversas pessoas querem ter um encontro com Jesus, querem servir ao Senhor. Só que eles acham que servir ao Senhor é servir aos seus interesses e ao Senhor. Jesus ele ia passando e ele ia tendo encontro com pessoas. Uma ele curava, outras ele dava uma palavra de sabedoria, sempre um ensinamento. E alguns chegavam nele e diziam, olha, eu quero seguir você, eu quero estar com você. Se a gente vai lá em Lucas 9, versículos 59 a 62, a palavra do Senhor diz assim: Aí ele disse para outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. O outro homem disse, eu seguirei, Senhor, mas primeiro deixa que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. De quem são essas palavras? De Jesus. E ele está pregando uma mensagem que nós, se nós falássemos isso para as pessoas, elas iriam se escandalizar. São duas pessoas que chegaram até ele e disseram, olha, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos te seguir. Mas antes nós vamos cuidar dos nossos interesses. E olha que Deus ele coloca duas situações as quais para a gente é tudo. A família é tudo. Tudo que nós temos é a família. E honrar pai e mãe faz parte dos mandamentos. Mas antes desse mandamento tem um maior ainda. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Então se eu tiver que escolher entre o meu pai e a minha mãe e qualquer outra coisa, nós vamos escolher Deus primeiro. É diferente do que nós aprendemos. Bem diferente. É bem diferente da mensagem que nós gostaríamos de ouvir. Essa mensagem ela é totalmente diferente. Deus ele não veio aqui para te ensinar o que você quer, mas para você aprender o que é a verdade. Porque enquanto você não conhece a verdade, você continua vivendo atrás de mentiras, tentando a aprovação de pessoas. Quando nós começamos a servir ao Senhor, o único que precisa nos aprovar é Ele. E quando nós não temos sabedoria para entender essa mensagem, ela vai ficar na nossa cabeça e vai ficar rodando. Rodando, rodando, rodando. Talvez para um filho que não goste de um pai ou de alguém, tranquilo, beleza. Mas e por alguém que você tem um bom relacionamento? E aí? Como que vai ser? E essa pessoa, ela chegou em Jesus e disse, Senhor, eu quero te seguir. Não foi Jesus que passou e ofereceu. Ela chegou em Jesus. Quando nós procuramos ao Senhor, nós procuramos ao Senhor. Procure o Senhor porque Ele permite se achar.
Então nós estamos orando, nós estamos chamando, nós estamos clamando. Então se nós temos a vontade de servir, nós temos que entender que aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração é a lei. E eu já não vou mais me importar com a opinião de outras pessoas. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Então Jesus disse: você quer me seguir? Vem comigo, eu aceito. Só que na primeira coisa que Jesus disse, ele já quis dar uma desculpa. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Por que ele não foi antes sepultar o pai e depois foi querer seguir Jesus? Por que você não fez tudo o que você queria e depois foi servir Jesus? Ou será que ele queria que Jesus fizesse um milagre na vida dele? Ao invés de falar para Jesus: olha, Senhor, não tenta ressuscitar o meu pai, eu falo: olha, eu vou falar que eu vou servir ele, e aí eu falo que o meu pai está morto, ele é bom, não, ele vai me ajudar. Porque é assim que a gente faz com Deus. Se a pessoa está ali doente, a gente acha que nós vamos orar e a pessoa vai curar, porque Deus tem que fazer o que a gente quer. Não, Deus tem que fazer, ele é obrigado. Eu vou procurar ele para ele fazer o que eu quero. Quem garante que essa passagem não está falando sobre isso? Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ué, mas quem que são os mortos? O que ele está falando aqui? Existia uma pessoa que ela tinha uma morte física. E quem são os outros mortos? As pessoas que estavam espiritualmente mortas. Somos nós, quando nós vivemos longe do Senhor, quando nós não alimentamos a nossa alma da palavra de Deus. Olha o contexto. Existe uma pessoa que está com o pai morto. E essa pessoa está falando: olha, deixa eu ir lá despedir do meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. O que eles poderiam fazer pelo pai dele? Mais nada. Mas anunciar o reino de Deus e viver outras pessoas ainda era possível. E nós temos que parar de viver esse culto aos mortos. Os mortos já morreram, eles já não existem mais. A razão da nossa vida é o reino de Deus, é servir ao Senhor e aquilo que Ele coloca no nosso coração. E por mais frio que você possa achar isso, por mais desumano, por mais que você possa colocar milhões de desculpas, onde você acha que você vai chegar indo contrário aos ensinamentos de Deus? É no céu ou é no inferno? Porque Deus ele já deu o caminho. O caminho é aqui. Vá e anuncie o reino de Deus. Vá e anuncie o evangelho aos mortos, que mesmo estão vivos. Será que dá pra gente compreender esse Deus de amor que fala essas coisas? A gente só conhece Jesus na palavra, porque na nossa cabeça é um Jesus de imaginação que ele não existe. A personalidade de Deus não tem nada a ver com a qual nós achamos que ele tem. Ele não tem essa personalidade. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro, deixa que eu vá me despedir da minha família. Olha, eu vou servir o Senhor, mas primeiro, faz os meus interesses. Primeiro, deixa eu viver a minha vida. Se você vai servir, você vai servir integralmente. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós estamos dizendo: olha, eu não tenho mais nada de bom para fazer com a minha vida porque não deu nada certo. A partir de agora eu quero obedecer e quero seguir, e eu vou aonde você mandar que eu vá. Eu já não tenho mais passado, eu já não tenho mais acontecimento, eu já não tenho mais nada. A partir de agora é servir e eu quero agradar o Senhor. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Quem começa a se converter e fica comparando com a velha vida, ou com as vontades que tinha, ou com os gostos que tinha, com o sonho que tinha, não serve para servir a Deus. Por mais que você já tenha mudado, se você olhar para trás, olha o que Deus está dizendo: não serve, não serve, não serve. Se você tem dúvida, se os teus interesses ainda são importantes, Deus ele diz que os planos dele são maiores que os nossos e são melhores. E eu quero pegar o plano de quando eu era morto e falar para Deus: não, Deus, esse plano aqui é bom, esse eu fiz bem.
Não, esse sonho aqui vale a pena de se viver. Não serve. São palavras duras? Não. Para quem está tomado pelo Espírito Santo e se arrependeu dos seus pecados e tem noção do tamanho da graça do Senhor na vida, o Senhor não está pedindo nada demais. Mas para quem não tem certeza de nada, quer ser melhor para tentar reconquistar a família, reconquistar os mortos que estavam lá em casa, esse vai ficar fazendo de todo tipo. Vai de centro espírita, centro de macumba, e qualquer coisa, em qualquer lugar, ele está disposto a qualquer coisa para reviver os seus mortos. E aí você acha que você vai continuar como? Morto. E aí vai chegar o juízo final. Vai trabalhar no reino de Deus? Não vai. Conhece alguma coisa? Não conhece nada. Jogou uma vida inteira fora. E não tem problema, porque quando nós despertamos para viver a eternidade. Então o tempo que nós perdemos na terra é insignificante. Você pode olhar e falar, eu fui me converter com 30, com 20, com 50, com 60. O importante é se converter. O importante é despertar. O importante é entender que existe um Deus que nos ama. Só que não é do nosso jeito. Porque o nosso amor do nosso jeito não dá para ser definido como amor. Tem nome de amor, mas não parece com amor. Se a gente continua lá em Colossenses 3, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Então nessa carta aos Colossenses, Paulo ele fala uma coisa que às vezes nós não entendemos. Vocês foram ressuscitados. Para que eu possa ser ressuscitado, eu tinha que ter morrido. O que Jesus falava lá em cima? Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Quando nós nascemos mortos. Dá para entender isso? Quando nós aceitamos ao Senhor e a nossa natureza pecadora e Jesus como nosso Salvador, nós somos ressuscitados. Aí nós começamos a viver. Aí nós começamos a servir a alguma coisa. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Quem nos ressuscita? Jesus. É a minha vontade que ressuscita? Não, é o meu arrependimento. Porque quando eu me arrependo do pecado, do mal que eu já fiz na minha vida e de toda desobediência, Jesus ele me ressuscita, porque ele fala, bom, agora eu posso usar a vida dele para fazer algo de bom, porque de ruim ele já fez muito. Você quer um exemplo de uma pessoa que vive morta? Sempre ela olha para o passado com saudosismo. Antigamente era melhor. É sempre a mesma visão. Antigamente era melhor, antigamente isso, antigamente... Então ela está hoje no presente tentando transformar a vida dela no passado. Ela vive sempre olhando para trás. Sempre olhando para trás. Sempre comparando, sempre achando, sempre julgando, sempre querendo falar isso e aquilo. E a vida vai passando e ela não viu nada passar. E nós? Nós somos ressuscitados por Cristo. Primeiro eu preciso ter fé. E eu só tenho fé lendo a palavra. E quando eu leio a palavra de Deus, eu não leio para procurar o pecado dos outros. Eu leio para procurar o meu pecado e me arrepender. Quando eu me arrependo, eu dou um espaço para Deus poder limpar o meu pecado, colocar o meu nome no livro da vida, colocar a minha vida à disposição dele para servir. E não olhar para trás é não pensar que eu quero, é ir lá e fazer. Hoje nós estamos no episódio 1251, se eu não me engano. Todos os dias eu acordo e sirvo. Não porque eu estou recebendo alguma coisa para isso, mas porque eu sinto que é o que eu tenho que fazer. E enquanto eu sentir isso, eu vou fazer. E eu faço isso porque existe alguém ouvindo ou não? Não. Eu faço isso para Deus. E as pessoas que ouvem são as pessoas que Deus já tem um plano.
Porque quando Deus tem um plano, Ele garante que essas pessoas elas cheguem até Ele. E assim como hoje eu estou servindo, você vai despertar e vai servir. Porque eu não estou aqui pregando para você ficar no meio de mortos. Eu estou pregando para que você viva. E tenha uma vida em abundância, onde já não existe mais dor. Onde já não existe mais lágrima, onde já não existe mais choro, onde já não existe mais incerteza. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Então qual é o nosso interesse nessa vida? É o céu, é o reino, é o Espírito Santo, é buscar a presença de Deus. Por isso que nós lemos a palavra de Deus todos os dias. Por isso que nós ouvimos louvores todos os dias. Por isso que nós evangelizamos todos os dias. Por isso que nós falamos de Jesus em todas as oportunidades que nós temos. Por isso que nós praticamos as coisas que nós lemos. Por isso que quando nós acordamos, a primeira coisa que nós pensamos é em Deus. A primeira coisa que nós buscamos é o Senhor. E a nossa vida, ela se sente completa assim, como se nada faltasse. Eu não preciso pegar nada do passado para trazer para o presente para tentar complementar a minha vida. Ela já está completa. Pensem nas coisas lá do alto e não da que são aqui da terra. Sabe por que você tem sofrido? Porque só fica pensando nas coisas desse mundo. O dia que você começar a ler a palavra e ficar pensando nas coisas de Deus, vai dar certo. Enquanto você continuar pensando por que fizeram isso, por que fizeram aquilo, por que nada dá certo, por que não sei o quê, só dúvida, só pensamento de dúvida. Porque Deus não estava com você. Porque você não estava perto do povo de Deus, de pessoas com Deus, que você não sabia, tá tudo bem. Agora não adianta ficar aí lamuriando, nem nada. Dá graças a Deus que você está despertando. Olha, quem que vai enterrar os mortos? Os mortos. Quem que vai lá despedir da família? É quem está morto. Isso quer dizer que eu não vou honrar o meu pai e da minha mãe? Não, não está dizendo nada disso. Só que está colocando a minha prioridade em Deus primeiro. Os meus pensamentos em Deus. Você quer continuar sofrendo? Continua pensando na tua vida. Continua pensando no teu trabalho, na tua carreira, no teu sucesso, no que você quer, no que você quer. Continua deixando os gatilhos batendo. Cada vez que você vê uma criança, cada vez que você vê um casal, cada vez que você vê alguma coisa, deixa aquilo ficar gatilhando em você. Cada vez que você faz isso, você olha para trás e fala, eu não sirvo para servir. Porque se você sofre pelas mesmas coisas do passado, Deus está servindo de quê na tua vida? Porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Então nós já morremos para o mundo, nós já morremos para o pecado. Nós não somos mais escravos de nada daquilo que nos escravizava. Nós não precisamos mais das coisas que nós precisávamos. Nós nem queremos mais essas coisas. Hoje elas não significam mais nada. Então a nossa vida é Cristo. Isso que você tem que entender. Enquanto não for desse jeito, não vai dar certo e não adianta. Você pode orar, pode jejuar, pode fazer o que quiser, pode ir na igreja A, B, C ou D, pode ficar na vigília de madrugada, pode subir um monte, pode girar, pode gritar, pode fazer o que quiser. Pode ameaçar, pode mentir, pode enganar, pode jogar um golinho pro santo, pode virar a imagem de ponta cabeça, pode orar para copo da água, pode escrever num papel, pode fazer o que você quiser. Não rola, não adianta, não adianta, não adianta. O único que pode nos ressuscitar é Cristo, de resto, nada mais vai. Cristo é a verdadeira vida de vocês, só existe uma, e a vida verdadeira é o Senhor que dá. E nós precisamos tomar a nossa cruz. O que é a nossa cruz? É o nosso passado, os nossos sonhos, as mentiras que o diabo contou e tudo aquilo, e carregar isso. Porque quem quiser viver essas coisas nunca vai ter uma vida verdadeira. Nunca vai poder sentir a satisfação de ter Deus perto sem que nada de diferente esteja acontecendo. Nunca vai poder sentir nada dessas coisas. Nada, nada. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele. Então nós só podemos ter algo na nossa vida quando Jesus está conosco. Até lá, nós vamos continuar sendo mendigos. Você pode ter tudo materialmente, mas se espiritualmente você estiver morto, é como se você não tivesse nada. E não adianta.
Não adianta você querer achar que vai ser diferente, que quando o seu sonho realizar vai ser diferente, que quando aquilo... Cara, não adianta. Eu já caí nessa armadilha de achar que precisava acontecer e precisava ser, e eu entendi. O importante não é o que acontece, mas é se eu sirvo e obedeço, é só isso. O meu papel é obedecer, quem faz a obra é o Senhor. O nosso papel é semear, quem faz crescer é o Senhor. E o que Deus faz, eu não preciso estar vigiando. Enquanto eu estou dormindo, a semente ela continua crescendo. O que eu não posso é continuar dormindo para a vida que Deus deu. E tomarão parte na sua glória. Então Deus já reservou tudo aquilo para nós. Eu não preciso ficar orando, eu não preciso ficar pedindo, eu não preciso ficar desesperado, não preciso viver como se eu fosse um miserável, como se a minha vida dependesse disso, e que se Deus não me desse, então Ele não é Deus. Cara, eu não preciso de nada dessas coisas. Então, quando nós nos convertemos, nós mudamos a nossa prioridade. O nosso desejo é o quê? É servir e agradar ao Senhor. É colocar o reino de Deus como prioridade. Por isso, quando Deus coloca algo, eu faço na hora. Se tiver que levar uma Bíblia, eu levo no dia. Se tiver que conversar, eu converso no dia, eu já faço. Eu não vou ficar pondo a minha vida em primeiro lugar. Primeiro é o reino, esse é o importante. Se você não consegue entender isso ou fazer isso, tudo bem. Vai chegar o tempo, dá espaço para o Espírito Santo. Lê mais a Bíblia, tenha mais bagagem espiritual. Eu sempre falo, tem que ter bagagem. Boa vontade, não adianta. Porque a semente, primeiro ela cresce para baixo, para depois crescer para cima. E não adianta a gente achar que vai ser diferente, porque é desse jeito que acontecem as coisas. É colocando Deus em primeiro lugar que a tua vida vai mudar. Enquanto você olhar para trás, a tua vida não vai mudar. Enquanto você achar que tinha alguma coisa que precisava acontecer, a tua vida não vai mudar. No tempo que tiver que acontecer, se tiver, acontece. E tá ótimo, perfeito e maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que as suas prioridades elas possam mudar, que o Senhor seja o seu pastor, sabendo que nada faltará, sabendo que você pode andar no vale das sombras da morte e que você não vai temer mal algum, sabendo que aonde você estiver, se o Senhor estiver com você, tudo vai estar bem. Que a nossa esperança seja o Senhor, que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá, desde as coisas mais simples. Que seja um prato de comida, um copo da água, um banheiro que você usa, um travesseiro, uma roupa que você tenha para vestir. Agradeça a Deus, porque tem muitos que nem isso têm. Então, quando nós começamos a entender a dimensão da graça de Deus, e principalmente, estando em paz, que o céu se abre dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.